A batalha que estávamos esperando, Nika versus Pika. Luffy é forçado a entrar no seu Gear 5 para enfrentar o Almirante. Agora será a vez de Kizaru sentir a Pika entrar na velocidade da luz no capítulo 1092 do mangá de One Piece. Porra! Não só tivemos o Kizaru nesse capítulo, mas tivemos o homem levantando finalmente a bunda da cadeira e fazendo alguma coisa depois de mais de 10 anos, depois que ele sentou naquela cadeira e nunca mais decidiu sair, galera. Essa vai ser uma análise extremamente profissional e extremamente imparcial, como é de praxe aqui do canal, então vocês podem ficar tranquilo que eu vou fazer a análise mais sincera e analítica e precisa possível. Mas agora sério, galera, teve muita coisa bacana nesse capítulo, muita luta e também algumas coisas interessantes, em um ótimo gancho no final dele, então vamos falar sobre isso também. Então, pra você não perder nenhum detalhe importante, lembra de ficar até o final do vídeo e caso você ainda não seja inscrito, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e vem fazer parte do meu bando meio maluco, né? Mas lembra de conferir a sua inscrição no canal aí embaixo e de ativar o sininho pra sempre ficar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece. O comentário de vocês e o feedback de vocês se inscrevendo, galera, motiva demais a gente a continuar fazendo vídeo aqui no canal, então eu conto muito com a sua inscrição, beleza? Começamos então o capítulo 1092 do mangá de One Piece, não na ilha de Egghead, mas sim na Terra Sagrada de Marijoa, onde a primeira coisa que podemos ver é um gigantesco Urusu Sushoku, explodindo parte ali da dianteira ali do prédio central da Terra Sagrada de Marijoa. E a primeira coisa que vale a gente discutir aqui é sobre a dimensão dessa técnica. Diferente do anime no arco de Thriller Bark, que fez parecer com que aquela técnica fosse absurdamente imensa, dando a impressão de ter coberto a ilha inteira praticamente, que ia dizimar tudo, pulverizar absolutamente tudo. Na verdade, essa é uma técnica até bastante contida aqui no mangá, até no arco de Thriller Bark a gente tem uma noção mais clara disso, e a gente pode ver essa técnica aqui também sendo reproduzida mais uma vez. Não seria uma questão do Kuma estar enfraquecido, mas sim pela própria dimensão como ela sempre foi, na verdade, no mangá. Então ainda assim, né, uma técnica com uma destruição em área interessante. E a segunda coisa importante que a gente pode discutir a partir disso são as intenções do Bartolomeu Kuma. A gente viu no último capítulo em que ele aparece, ele tentando subir a Terra Sagrada, escalar a Red Line até chegar na Terra Sagrada de Marijoa, só que a gente não sabia exatamente quais eram as suas intenções e a gente ainda meio que não sabe. Primeiro porque a gente já pôde perceber como as intenções do Bartolomeu Kuma, elas parecem tentar reproduzir e imitar o que seria o plano original do robô gigante de ferro que hoje está presente lá, né, na ilha de Egghead, e que inclusive, né, o começo desse capítulo se conecta diretamente com o final desse mesmo capítulo, e a gente provavelmente vai ver um pouco mais disso, né, no capítulo que vem através da perspectiva do próprio Gigante de Ferro. Só que foi estabelecido um paralelo onde 200 anos atrás aquele robô, o Gigante de Ferro, ele teria atacado a Terra Sagrada de Marijoa, só que ele acabou ficando sem energia antes que ele pudesse destruir a Terra Sagrada. E o que a gente vê agora com o Bartolomeu Kuma seria, pelo menos em tese aqui, uma consequência direta do que a gente poderia ter visto com aquele Gigante de Ferro, que seria aqui nesse caso o Bartolomeu Kuma sim destruindo a Terra Sagrada, mas que eu não acho que seja somente isso. Por mais que ele tenha ali causado uma certa destruição, não faz sentido ser só isso, sabe? Eu acho que realmente tem alguma coisa mais secreta, mais oculta, e que o Bartolomeu Kuma ainda precise adentrar ainda mais na Terra Sagrada para conseguir atingir esse objetivo que a gente ainda não sabe. Mas vamos falar um pouco mais disso lá pro final desse vídeo e vamos focar agora no que tivemos no começo desse capítulo, né? Depois que o Bartolomeu Kuma usa da sua técnica do urso choque, a gente vê ali, né, finalmente o homem levantando a bunda da cadeira e fazendo alguma coisa. Eu ia gostar bastante se a gente tivesse visto ali ele, quebrando o charuto, falando, agora chega, cansei, e decidindo ir fazer alguma coisa pra dar aquele... Só o fato dele levantar da cadeira, do Akainu, levantar da cadeira já ia ser um negócio que eu ia ficar, meu Deus, é agora. Mas ainda assim, foi uma surpresa muito positiva ele ter aparecido ali do nada na frente do Bartolomeu Kuma. Antes deles começarem
começarem a tretar, a gente vê lá os Tenryubitos e as suas prioridades, né? Dizendo, Akainu, a gente tinha um jantar aqui marcado, né? Foi contratado umas lagostas, não sei o que, então... cadê? Resolve essa situação aí, porque não, assim não dá, né, meu amigo? Assim não dá. E o Akainu, ele simplesmente ignora, sabe? E simplesmente ignora porque, meu amigo, uma hora, quando o filho da puta encher o saco, meu amigo, simplesmente vai jogar uma lavada de magma em todo mundo, vai despirocar completamente, vai jogar magma em todo mundo e vai dizer que foi sem querer. Mas enfim, vemos então o almirante de frota, cara, depois de mais de 10 anos, entrando em ação mais uma vez e usando do seu Meigou contra o Bartolomeu Kuma, arrancando ali parte da sua cabeça, exatamente como foi no arco de Marineford, com ele tendo também arrancado parte da cabeça do Barba Branca, coisa que foi censurada na versão do anime, e talvez pouca gente se lembre disso, né? Então foi exatamente o paralelo sendo reproduzido aqui também, só que nesse caso a gente vendo que logo em seguida o Akainu ele volta e já tenta ali jogar mais séries de magmas em cima do Kuma, que ali começa a ser queimado, mas ele consegue fugir. A princípio, a coisa terminou por aí, com Bartolomeu Kuma fugindo, vendo que não teria chance contra o homem, né? Óbvio que não teria chance, e decidindo fugir. Só que eu não acho que esse foi o caso. Eu não acho que o Bartolomeu Kuma ele decidiu fugir para que a gente tenha tido esse plot interminado. Na verdade, eu acredito sim que o Kuma ainda esteja meio que por aí, né? Ele possa ter recuado ali, né? Momentaneamente, mas ele ainda volte para tentar concluir o seu plano, né? Senão a gente nunca vai saber, a não ser que realmente seja o caso do Kuma ter literalmente vazado de lá. Vi que não deu, galera, não deu, tentei, não deu, fui pra casa, e a gente veja qual seria esse objetivo a partir, como eu falei, da perspectiva do Gigante de Ferro que agora ele despertou no final desse capítulo. Pode ser que ele conte pra gente o que ele pretendia fazer na Terra Sagrada e que o Bartolomeu Kuma não teria conseguido aqui também. Voltando finalmente para a ilha de Egghead, vemos o Kizaru enfrentando o Luffy já num quebra-pau enorme, com o Luffy já na sua forma do Gear 4 Snake Man. E podemos ver ali, o Luffy usando do seu Culverin, tentando na verdade ali pegar o Kizaru desprevenido com a sua velocidade, mas o Kizaru ali reagindo sem problema nenhum e usando ali só das suas mãozinhas ali, brilhando como luz, mas pelo visto usando de armamento avançado também para poder se defender sem problema nenhum. E nesse momento muita gente se perguntou se o Luffy ele teria esquecido de usar o seu armamento avançado também, ou quem sabe da sua observação avançada para poder causar um dano ali mais sério, ter uma chance maior contra o Kizaru. E pode ser que ele realmente não tenha usado nesse momento. O Luffy ele vai aquecendo aos pouquinhos, ele dá uns certos moles até ele realmente ficar extremamente sério numa batalha, mas pode ser também que ele tenha sim usado tudo isso de forma implícita, só que isso talvez não tenha ficado tão visível assim pra gente, né? Mas pode ser sim que ele tenha usado também. Fica aí essa incógnita pra, quem sabe, o Oda responder num capítulo mais adiante. Kizaru, então, além de se defender do Gear 4 Snake Man, consegue desviar sem problema nenhum dele e voa pra longe de Egghead e acelera o seu próprio corpo, dizendo que velocidade é força. E nisso dá um chutaço no Luffy, que é isolado contra o Vega Force número 1 e explodido contra a barreira que cercava ali, né, que protegia o domo, que protegia a parte de cima da ilha de Egghead. Porra, galera, o Oda deixou claríssimo aqui como o Kizaru, meu amigo, não vem com Gear 4 pra cima de mim, porque Gear 4 não tem chance. Ele até elogia o Luffy dizendo, porra, você é o cara que derrotou o Kaido, né? Você é uma pessoa formidável, e até o Kizaru ele leva o Luffy a sério, tanto que no capítulo passado, diferente da grande maioria das vezes onde o Kizaru ele fala de uma forma arrastada, Osuine, ele usa essa prolongação no final das suas frases, ele não usa dessa prolongação no capítulo passado quando ele fala com o Luffy, ou seja, ele tá um pouco mais sério, ele tá um pouco mais contido, então ele sim respeita o Luffy como um oponente,
Só que deu pra ver, meu amigo, que Gear 4 contra o Kizaru não tem jeito nenhum, não tem chance alguma, tanto em força quanto em velocidade. Kizaru aproveita que o Luffy foi completamente isolado e vai atrás da Bonnie, e a gente vê um diálogo interessante entre eles, como o Kizaru repetidamente ao longo desse capítulo diz e afirma que ele não tá confortável nessa situação, que ele não gostaria de estar fazendo o que ele está fazendo, que ele não gostaria de ter que eliminar o Dr. Vegapunk pela proximidade que eles têm já de muitos anos atrás, e por isso ele fala pra Bonnie: não me obrigue a machucar pessoas, né, que eu não gostaria de estar machucando também. E nisso ele desvia ali do golpe da Bonnie sem problema nenhum, e nisso o pé dele já tá ali na nuca da Bonnie. Pou! Só leva um pedala Robinho com o pé do Kizaru ali, que não chega a apagar a Bonnie, mas isso eu acredito que não seja um demérito do Kizaru, até porque ele mesmo fala que, né, ele deixa meio que implícito que estaria pegando leve com a Bonnie ali também, só pra não apagar ela de uma vez por todas. Nisso também vemos o Franky tentando usar o seu Radical Beam, que é basicamente, né, o poder de luz exatamente igual como é o do Kizaru, mas não temos a oportunidade de ver o Franky usando da mesma técnica do Kizaru contra o próprio Kizaru, já que o Kizaru naquele momento, meu amigo, já tinha sumido. Então o Kizaru, nesse capítulo, a todo momento ele estava surpreendendo a gente com a sua velocidade e também com a sua força. Foi um ótimo capítulo para hypar o homem ali num nível que ele merece. Nisso temos uma boa notícia do Vegapunk dizendo que conseguiu hackear o sistema da ilha. Só que quando ele consegue dar essa boa notícia, o Kizaru já estava com a pica roçando ali atrás dele. Dr. Vegapunk, Muito legal que o Kizaru, mais uma vez, como eu falei, sempre surpreendendo com a sua velocidade e aparecendo ali no meio da galera de surpresa pra todo mundo, né? Só que antes que o Kizaru pudesse fazer alguma coisa e eliminar o Dr. Vegapunk, temos na última página o Luffy entrando na sua forma do Gear 5 gigantificado e agarrando o Kizaru com a sua mão. A gente vê ali, se eu não me engano, a Nami e o Sop reagindo ali com aqueles olhos saindo ali pra fora do corpo, né, pra fora do rosto, enquanto o Kizaru não tem esses olhos saindo do rosto de forma tão caricata, mas ele ainda assim é mostrado pra gente de forma completamente assustada e preocupada ali, né, com o Luffy agora entrando finalmente no Gear 5, e ele dizendo: então esses são os rumores, né? Então agora sim o Kizaru, ele foi um pouco desrespeitoso? Foi, né? O Luffy conseguindo agarrar um almirante assim com a mão como se fosse um brinquedo. Foi um pouco desrespeitoso, confesso, mas ainda assim isso não anula todo o capítulo que a gente viu, né? Todo o resto do capítulo do Kizaru realmente mostrando um nível muito bom de poder, e além disso, apesar do Luffy ter conseguido agarrar o corpo de luz do Kizaru, provavelmente com o uso de Haki do armamento, isso não impede do próprio Kizaru transformar o seu corpo em luz e vazar de lá sem problema nenhum. Mas ainda assim, eu ainda imagino uma cena do Luffy na sua forma do Gear 5 conseguindo ali segurar o Kizaru e de certa forma esticando o corpo dele, como se, apesar dele ser feito de luz, o Luffy também consegue moldar aquele corpo de luz como se fosse feito de borracha, né? Literalmente usando do Haki do armamento para conseguir segurar aquele corpo feito de luz, mas também usando do seu despertar para conseguir moldar aquele corpo de luz como se fosse de borracha. Vai ser uma interação bacana, foi um pouco desrespeitoso com o almirantado aquele final, mas ainda assim digno do Luffy, né, de um feito muito bom do Luffy, e ainda assim nada impede do Kizaru conseguir vazar de lá sem problema nenhum, né, não foi um grande mole que ele deu ali naquele momento, tá tranquilo galera, relaxa. E o grande gancho que tivemos ao final desse capítulo, que foi através dos tambores da libertação sendo tocados mais uma vez, e dessa vez na ilha de Egghead, temos então o Gigante de Ferro despertando do seu sono. Galera, esse foi um gancho muito interessante e que vale uma discussão muito legal, muito extensa aqui sobre o que exatamente aconteceu aqui, porque recapitulando, a gente sabe que esse mesmo Gigante de Ferro, ele atacou Marijoa 200 anos atrás, mas acabou ficando sem energia antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Só que até onde a gente sabe, esse Gigante de Ferro, ele tinha a sua própria fonte de energia, o que é estranho, já que ele ficou sem energia 200 anos atrás e agora ele conseguiu ser reativado. O Luffy é capaz de emanar a sua própria energia ou seria
só uma questão de programação, com esse robô tendo sido programado para ser despertado quando os tambores da libertação fossem tocados, como está acontecendo agora. Se esse fosse o caso, mas então por que ele teria ficado sem energia 200 anos atrás? Será que ele não ficou sem energia? Será que 200 anos atrás os tambores da libertação foram tocados também? Mas isso não faz sentido, porque a gente sabe que a fruta do Luffy só despertou depois de 800 anos. Então, uma série de perguntas que o Oda adora deixar a gente ficar se perguntando e viajando para tentar encontrar alguma resposta, e eu quero saber as opiniões e as teorias de vocês aí nos comentários, beleza? E caso você ainda não tenha assistido o meu vídeo sobre as referências e curiosidades sobre o live action de One Piece que eu postei alguns dias atrás, esse vídeo vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!